Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero, nessa oportunidade, cumprimentá-los com a paz do Senhor. Confesso para os irmãos que cheguei aqui um pouco preocupado, porque cheguei com um pouquinho de dor de cabeça. E fiquei assim, meu Deus, será que vai dar para mim falar alguma coisa, eu com dor de cabeça? Mas eu creio que quando terminar aqui a palavra, a gente já vai estar bonzinho, viu? Sinto-me feliz em ver essa multidão de crentes novos, convertidos, pessoas que foram resgatadas, compradas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Tudo isso é fruto do trabalho de muitas pessoas que se empenham por arder em seus corações a chama, o amor de Deus pelas vidas que, conforme o profeta Isaías falou, ovelhas sem pastor, né? Que não sabia para onde ia, mas agora foram abrigados no redil do Senhor Jesus. Eu quero ler apenas um versículo. Gênesis 49, primeiro livro da Bíblia. E quero ler o versículo de número 22. E aí a gente vai trazer uma rápida palavra naquilo que Deus nos conceder. Diz assim o versículo 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre os muros. Amém? Queridos, olhando para esse tema, vivendo para a glória de Deus, eu comecei a pensar que a Bíblia Sagrada, ela está repleta de homens e mulheres de Deus que viveram para a glória de Deus. A lista é muito grande, mas eu me lembrei desse homem de Deus, desse personagem chamado José, porque na vida dele, ou a vida dele, foi marcada por alguns traços que realmente evidenciam que ele viveu para a glória de Deus. Quando a gente diz que alguém vive, ou que alguém viveu para a glória de Deus, é preciso que na vida dessa pessoa se manifeste alguns quesitos, ou algumas características, em que a gente possa afirmar categoricamente que essa pessoa viveu, ou quando se trata de alguém do nosso convívio, do presente, do momento em que nós estamos vivendo, que a gente possa dizer, fulano, aquele irmão, aquela irmã, ela vive uma vida para a glória de Deus. E quando nós dizemos que alguém vive
para a glória de Deus, nós estamos dizendo que a vida dessa pessoa, que o proceder dessa pessoa, que o caminhar dessa pessoa glorifica a Deus, glorifica ao Senhor. Então eu queria compartilhar um pouco sobre a vida desse homem de Deus, chamado José, né? O primogênito de Raquel, o 11º filho de Jacó. Esse que começa a sua vida ainda muito moço, debaixo de uma bênção e de uma obediência a seus pais. José era, podemos dizer assim, um menino querido dos pais. Ele era filho da mulher que Jacó amava, né? Raquel, seu primogênito. E ele convivia numa família grande, muitos irmãos. E nessa convivência começaram a acontecer algumas coisas. Jacó, ele começa a externalizar aquilo que ele sentia, o amor que ele sentia por José. E logo não tardou. Os irmãos sabem que família é algo complexo. E quando os pais tendem um pouquinho mais para o lado de um ou de outro, sempre traz uma dificuldadezinha, né? Aí um começa a dizer, papai gosta mais de fulano. Papai ou mamãe gosta mais de fulano. Eu não sei se você já ouviu isso na sua vida alguma vez. Talvez você já tenha ouvido, né? E Jacó, ele expressa isso de uma maneira visível, porque só quando se fala é uma coisa, mas quando se mostra, ele manda confeccionar uma túnica, está lá, uma túnica de várias cores, que ele não tinha feito isso para filho nenhum, ele manda confeccionar para José. Agora, os irmãos, imagine quem é que usava uma túnica naquela época. Eram os reis, pessoas de destaques, nobres, né? Aí José disse, eu vou mandar fazer uma túnica, e fez. E o que foi? E aí começa um processo na vida de José. Por quê? Porque os seus irmãos começam a invejá-lo. Começa a nascer um sentimento de inveja. E a inveja é algo tão terrível, porque o intuito do invejoso, quando a inveja vai dominando os corações, o intuito do invejoso é destruir aquela pessoa que é invejada por ele. Então, os próprios irmãos de José arquitetaram um plano. Vamos matá-lo. Vamos destruí-lo. E um dia, quando ele sai, enviado pelo seu pai ao campo, para visitar os seus irmãos combinam entre si um plano para matá-lo, para destruí-lo. Mas eu quero lhe acrescentar logo uma verdade nessa noite. Quando Deus tem um projeto com alguém, quando Deus tem um projeto com uma pessoa,
Não adianta planos maléficos se levantarem contra ele. Porque existe uma mão potente e poderosa que vai dirigindo, que vai guardando, que vai abrindo os caminhos. Não adianta Satanás bolar planos. Não adianta. Porque o que prevalece é o plano de Deus. É o plano que vem de cima. E aí chega um momento que ele diz, não vamos matá-lo. Vamos vendê-lo. E aí vem os mercadores, passando por ali, os ismaelitas, que vão passando por aquele lugar, comerciantes que iam para o Egito, e eles vendem José, aqueles mercadores. José vai cair nas mãos de Potifar, o chefe da guarda palaciana. O homem de confiança, Potifar. José chega ali como escravo. Chega na condição de escravo. Mas ele entra ali firme. Porque ele tinha convicção do Deus que ele servia. E ele estava pronto para se manter fiel ao Senhor. Eu lendo esse texto, me lembrei de vocês, dos novos convertidos, pessoas que, alguns já com algum tempo de fé, outros começando agora, mas eu queria deixar uma palavra nessa noite aqui. Não abra mão da convicção que você tem no seu Deus. Não abra mão, porque Ele tem o melhor projeto para a tua vida. E é algo tremendo, às vezes a gente está vivendo um momento, e a gente nem sabe do que Deus está preparando, do que Deus está, né? Daquilo que Deus está escrevendo ao nosso respeito, e quantas pessoas não valorizam isso. Mas José, ele valorizou. Ele, quando chegou ali, ele enfrentou momentos difíceis, porque os irmãos imaginem alguém ser vendido como escravo. José não chegou ali com uma carta do seu país de origem, lhe apresentando e dizendo, está chegando aí um jovem, né, que tem um currículo espetacular. Não foi assim, irmão. Ele chegou ali na mais vil condição, chegou como escravo, mas Deus sempre olhando para ele, Deus com ele, pois o texto vai dizer, e Deus era com José. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo como Deus trabalha, pastor Wellington. Deus trabalha de uma forma tremenda, porque Ele tira lá do monturo e faz assentar entre os príncipes. Ele tira da condição mais desfavorável possível. Tira lá do fundo do poço, só para poder exaltar, só para poder mostrar o poder e a glória dele na vida daquela pessoa. Só para mostrar que o grande é Ele que faz, é Ele que exalta, é Ele que muda a história de alguém. De repente, porque tem o de repente de Deus,
Potifar descobre uma coisa. Ele descobre que ali estava alguém diferente. Ele começa a ver que Deus era com José. E aí ele coloca José numa posição, vou usar aqui um termo bem simples, dá um grande emprego para ele. Ele é promovido de escravo para aquele que estava agora cuidando, gerenciando ali a casa de Potifar. Mas, irmãos, é interessante que quando Deus começa a exaltar alguém, o diabo já vai preparando um plano para atrapalhar. Quando Deus vai abrindo a porta para alguém, Satanás já fica irado, pastor. Deus está abençoando ele, Deus está exaltando ele. Aí começa a criar as dificuldades, começa a criar as lutas, e a pessoa precisa estar preparado, a pessoa precisa estar firme, a pessoa precisa estar consciente, para que ele não venha perder a bênção. Cuidado, irmão, para não perder a bênção. E aí, Satanás projeta um plano. E sabe quem ele usa? A mulher de Potifar. Ele não foi usar uma pessoa lá de fora, não. Ele foi usar alguém que estava ali perto de José. Foi usar alguém próximo. A Bíblia diz que José era um rapaz bonito, era um homem formoso, de boa aparência, era escravo, mas era bonito, né? E ela coloca o olho em José, e aí começa a desejá-lo. Mas ela não sabia do diferencial, ela não sabia que José tinha feito um pacto com Deus para viver para a glória de Deus. E quando alguém faz um pacto com o Senhor para viver para a glória dele, ele renuncia, porque a maior virtude do cristão não é o trabalho que ele presta, não é a quantidade de trabalho que ele faz. Não, nossa maior virtude não é essa. A maior virtude do cristão é a capacidade que ele tem de renunciar. É provável que o Senhor vai nos galardoar, não pela quantidade de trabalho que nós fizemos, mas por aquilo que nós fomos capazes de renunciar. E um dia José está só em casa, e a mulher de Potifar, não tem ninguém vendo, cuidado, irmão, não tinha ninguém vendo ao seu redor, mas lá em cima tinha um que estava vendo. A mulher de Potifar não sabia desse segredo, ela não atentava para isso, ela vai de encontro a José, querendo fazer com que aquele homem pecasse. Aí José tinha uma convicção, que lá de cima o seu Deus estava lhe vendo. O Deus que tem os seus olhos como chama de fogo, que contempla, que nos vê, que conhece até os nossos pensamentos, que sonda os nossos corações. José tinha convicção disso. Agora, interessante, que mesmo ele sendo inocente, mesmo ele tendo resistido à tentação, ele não foi livre de pagar um preço, de ir para a prisão.
Mas o que eu acho lindo é que naqueles 2 anos, né, que ele passa na prisão, o texto vai dizer, Deus era com ele. Deus era com ele. Aleluia! E aí, estou vendo que o tempo está passando, eu tenho pouco tempo, eu queria trazer nessa noite algumas características desse abnegado homem de Deus, que prova que ele viveu para a glória de Deus. A primeira característica, sua decisão de recusar o pecado. O texto do versículo 8 vai dizer, porém, José recusou. Ei, querido novo convertido, deixa eu lhe falar algo nessa noite. Você tem uma trajetória pela frente. Todos nós temos uma trajetória. E lá no final, você vai chegar a um determinado ponto, em que você vai receber a sua classificação. Homem ou mulher de Deus. Homem que viveu para a glória de Deus. Mulher que viveu para a glória de Deus. Mas você precisa resistir ao pecado. José, nós podemos classificá-lo como alguém que viveu para a glória de Deus, porque em primeiro lugar, ele resistiu ao pecado. Foi resistente, não cedeu à tentação, não cedeu, recusou. A tentação não foi apenas uma vez, verso 11, repetidas vezes ele foi tentado, mas ele resistiu. Ela estava ali bem pertinho, e nesse grupo, nessa situação de tentação, não existe 2 grupos, o grupo dos fracos e o grupo dos fortes, não. Existe apenas um único grupo, o grupo dos que fogem. José fugiu, aquela mulher agarrou ele pela roupa, e José sabia disso, que aqui não tem forte e não tem fraco, aqui o vencedor é os que fogem. Ele disse, eu vou por aqui, eu vou fugindo, porque eu não quero desagradar ao meu Deus, eu quero continuar fiel, eu quero continuar na presença dEle, eu vou fugindo. Então aqui o vitorioso é aquele que foge. Aleluia! Primeira característica de alguém que viveu para a glória de Deus, ou alguém que quer viver para a glória de Deus, recusar o pecado. Essa é a primeira característica, né? José recusou e não cedeu. Ele não cedeu. A segunda característica que nós podemos dizer que ele glorificou a Deus, apesar de todas as provas, ele continuou servindo, buscando, adorando ao seu Deus. Querido, as provas têm tirado muita gente dos caminhos do Senhor. Às vezes vem as lutas, e alguém até diz, onde está Deus? Certa vez Jó estava tão atribulado pelas lutas, pastor Wellington, que ele disse, como eu queria encontrar Deus, e se eu encontrasse Deus, eu sentaria com Ele, e eu iria lhe fazer muitas perguntas. É porque as lutas, elas vêm muitas vezes fortes, mas esse homem
apesar das lutas, ele continuou servindo ao seu Deus. Não abra mão de servir a Deus. Quando a luta bater na tua porta, não pense que Deus está distante. José poderia pensar: eu estou aqui nesse cárcere, Deus está distante de mim. Pelo contrário, ele estava ali naquela prisão e Deus estava bem pertinho dele. Estou contigo, não é assim que a palavra diz? Se passarem pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Querido, estamos vivendo momentos que precisamos ter confiança no Senhor. Oh, confia no Senhor, porque as lutas não vão faltar, as dificuldades da vida não vão passar. Você começou agora na caminhada, talvez já tenha enfrentado tantos momentos difíceis, talvez tenha tido momentos que você teve vontade de parar, mas Deus estendeu a sua mão potente, o Senhor te deu vitória, te conduziu até aqui, e se você continuar firme, Ele vai te ajudar você chegar até o fim. Você vai poder dizer, como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. O maior tesouro de Paulo é que ele guardou a fé. Guarde a fé. Guarde a fé. Glorifique a Deus. Aleluia! Glória seja o nome do Senhor. A terceira coisa que eu encontro na vida desse homem, que nós podemos dizer que ele glorificou a Deus, é que ele se manteve íntegro. Íntegro. Ele se manteve íntegro. O que é uma pessoa se manter íntegro? Em primeiro lugar, ele não se deixa dominar por subornos, né? Porque a integridade, irmão, ela traz para nós a pureza e ela traz para nós também a retidão. Aleluia, né? Pastor, mas o que é essa integridade? A integridade, irmão, ela diz respeito àquilo que você é, quando não tem ninguém perto de você lhe observando. Porque uma coisa é você ser alguém na igreja, outra coisa é você ser alguém lá na sua casa, mas outra coisa é você ser alguém num lugar onde não tem nenhum crente, onde não tem nenhum familiar, onde não tem ninguém te observando, e aí você permanece crente do mesmo jeito. Eu estou aqui, estou longe da minha família, estou longe da minha igreja, estou longe da minha casa, mas eu continuo íntegro, eu continuo firme, eu continuo crente, eu continuo um servo de Deus, eu continuo glorificando a Deus. Isso é integridade. José estava longe dos seus pais, estava longe da sua pátria, estava longe da sua religião, dos sacerdotes, né? De todo o culto judaico. Estava lá no Egito, mas ele estava dizendo: eu quero continuar íntegro, eu quero continuar firme, não tem ninguém aqui me vendo, não tem ninguém aqui olhando para mim, da minha família, do meu povo, da minha igreja, mas eu vou continuar íntegro, vou continuar firme, eu não abro mão da minha integridade. Alabaraçai derrecia,
Oramando, oremanai. Glória a Jesus. Glória a Jesus. James Jobson, quando seu pai morreu, ele colocou na lápide do túmulo do seu pai, ele orava. Se nós pudéssemos colocar na lápide do túmulo de José, nós colocaríamos o seguinte: ele glorificou a Deus. Como é que você quer que a sua história seja contada? Como alguém que começou, como alguém que partiu na caminhada e logo desanimou, voltou atrás, ou como alguém que lá no final, alguém olhe para você e diga: esse irmão, essa irmã é uma bênção, ela glorificou ao Senhor com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu trabalho, com a sua dedicação. Essa pessoa foi uma pessoa que glorificou a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor estenda sobre nós o cetro da sua misericórdia, ou das suas misericórdias, para que nós possamos vencer esses dias maus e que a nossa vida ela possa glorificar ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero já estar aqui trazendo nossos agradecimentos em nome do DEMED. Quero aqui estar agradecendo primeiramente aos líderes de setores novos convertidos, que estão aqui em minha retaguarda, tá certo? Aos líderes de novos convertidos locais, tá certo? Todas as regentes que se mobilizaram. Quero também estar agradecendo aos líderes de missões e a todos os novos convertidos que estão aqui. E em especial, tá certo? Gostaria também de estar agradecendo a irmã Mazé. A irmã Mazé está aí? Ela disse que não chamasse ela, mas eu quero agradecer. Eu sei que tem momentos, tem trabalhos que não é bom que a gente cite nomes, porque são muitas pessoas envolvidas, como esse também, tá certo? Todos que cooperaram, tá certo? Na arrecadação, para a gente fazer este bolo. Mas por que não agradecer, citando nomes dessas guerreiras, desses irmãos, que desde ontem, de manhã, que nós estamos aqui, tá certo? A esposa do irmão Kleber, a irmã Mazé, o irmão Kleber, a irmã Edmilson, a esposa do Edmilson, e toda esta equipe, tá certo? Que nos ajudou, ficaram até agora no início do culto, já terminando, tá certo? Então eu quero pedir, em nome de Jesus, tá certo? Muito obrigado. E queria pedir aos irmãos que, ao término do culto, fizesse aquela fila ali, não se apresse, tá certo? Porque tem bolo para todo mundo. Amém? Glória a Deus. Então, passo aqui já o trabalho para o nosso pastor. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Eu pergunto se entre nós tem uma pessoa que ainda não fez sua confissão, reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor
e Salvador da sua vida. Se tiver, levanta assim a sua mão. Nós te convidamos para vir aqui à frente. Nós vamos orar por ti. Tem alguém? Não tem? Tem alguém para ser... Tem uma pessoa aí para aceitar Jesus? Traga ela aqui. Aleluia. Tem alguém para se reconciliar? Irmão, Jesus está voltando, não está? Vocês acham que está longe para ele voltar ou está perto? Está bem pertinho, viu? Bem pertinho. Glória a Deus. Muito bem. Quer aceitar Jesus? É? Minha filha, aceite Jesus. Jesus quer mudar a sua vida. Muito bem, vamos orar por ela. Eu vou convidar aqui, deixa eu ver aqui, o evangelista Júlio, para fazer essa oração. Eu darei a bênção apostólica. A minha palavra é, fiquem firmes com Jesus, né? Não importa se está livre ou se está preso. O importante é que Deus esteja com você, né? Não importa as circunstâncias, o que importa é que o Senhor esteja conosco, né, pastor? Se Ele está conosco, vai dar certo. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu